Eu sou o Mago Negro e eu não quero seu like. Quero mostrar-lhe a alquimia. Crônicas alquímicas do Mago Negro. Dogma da Alta Magia, Eliphas Levi, Capítulo 3. O Triângulo de Salomão. Plenitude, Vossis, Bina, Piscis. O verbo perfeito é o ternário, porque supõe um princípio inteligente, um princípio que fala e um princípio falado. O absoluto que se revela pela palavra dá a esta palavra um sentido igual a si mesmo e cria um terceiro sentido na inteligência desta palavra. É assim que o Sol se manifesta pela sua luz e prova esta manifestação ou torna eficaz pelo seu calor. O ternário está traçado no espaço pela ponta culminante do céu. O infinito em altura que se une por outras linhas retas e divergentes ao oriente e ao ocidente, mas a esse triângulo visível a razão compara um outro triângulo invisível, que ela afirma ser igual ao primeiro. É a que tem por cima a profundeza, cuja base virada é paralelo à linha horizontal, que vai do oriente ao ocidente. Estes dois triângulos reunidos numa só figura, que é a de uma estrela de 6 raios, formam um signo sagrado do selo de Salomão, a estrela brilhante do macrocosmo. A ideia do infinito e do absoluto é expressa por este signo, que é o grande pentáculo, isto é, o mais simples e o mais complexo resumo de todas as coisas. A própria gramática atribui 3 pessoas ao verbo. A primeira é a que fala, a segunda é aquela a quem se fala, e a terceira é aquela de quem se fala. O princípio infinito, ao criar, fala de si mesmo a si mesmo. Eis a explicação do ternário e a origem do dogma da Trindade. O dogma mágico também é 1 em 3 e 3 em 1. O que está em cima assemelha-se ou é igual ao que está embaixo. Assim, 2 coisas que se assemelham, e o verbo que exprime a sua semelhança fazem 3. O ternário é o dogma universal. Em magia, princípio, realização, adaptação. Em alquimia, azote, incorporação, transmutação. Em teologia, Deus, encarnação, redenção. Na alma humana, pensamento, amor e ação. Na família, pai e mãe e filho. O ternário, o fim e a expressão suprema do amor. 2 se procuram só para ficarem 3. Há 3 mundos inteligíveis que correspondem uns aos outros pela analogia hierárquica: o mundo natural ou físico, o mundo espiritual ou metafísico e o mundo divino ou religioso. Deste princípio resulta a hierarquia dos espíritos, divididos em 3 ordens e subdivididos nestas 3 ordens, sempre pelo ternário. Todas estas revelações são deduções lógicas das primeiras noções matemáticas do ente e do número. A unidade, para tornar-se ativa, deve-se multiplicar-se. Um princípio indivisível, imóvel e infecundo seria a unidade morta e incompreensível. Se Deus só fosse um, nunca seria criador nem pai. Se fosse 2, haveria antagonismo ou divisão no infinito, e seria a partilha de morte ou de todas as coisas possíveis. É, pois, 3 para criar a si mesmo e a sua imagem a multidão infinita dos seres inúmeros. Assim, ele é realmente único em si mesmo, eclipse na nossa concepção, e o que nos faz ver também eclipse em si mesmo e único na nossa inteligência e no nosso amor. Isto é, um mistério para o crente e uma necessidade lógica para o iniciado nas ciências absolutas e reais. O verbo manifestado pela
Vida é a realização ou a encarnação. A vida do Verbo, realizando seu movimento cíclico, é a adaptação ou a redenção. Este tríplice dogma foi conhecido em todos os santuários esclarecidos pela tradição dos sábios. Quereis vós saber qual é a verdadeira religião? Procurai aquela que realiza mais na ordem divina, a que humaniza Deus e diviniza o homem, a que conserva intacto o dogma do ternário, que encarna o Verbo, fazendo ver e tocar Deus aos mais ignorantes, enfim, aquela cuja doutrina convém a todos e pode adaptar-se a tudo, a religião que é hierárquia e cíclica, que tem para as crianças alegorias e imagem para os homens feitos, uma alta filosofia, sublimes esperanças, doces consolações para os velhos. Os primeiros sábios que procuravam a causa das causas viram o bem e o mal no mundo, observaram a sombra e a luz, compararam o inverno à primavera, a velhice à juventude, a vida à morte e disseram: a causa primária é benfeitora e rigorosa, ela vivifica e destrói. Há, pois, dois princípios contrários, um bom e um mau? Gritaram os discípulos de Mani, o fundador da doutrina dualística do maniquismo. Não, os dois princípios do equilíbrio universal não são contrários, se bem que em aparência sejam opostos, porque é uma sabedoria única que opõe um ao outro. O bem está à direita e o mal à esquerda, mas a bondade suprema está acima dos dois, e ela faz servir o mal ao triunfo do bem, e o bem à reparação do mal. O princípio da harmonia está na unidade, e é que dá em magia tanto poder ao número ímpar. Mas o mais perfeito dos números ímpares é 3, porque é a trilogia das unidades. Nos trigramas de Forri, o ternário superior se compõe de 3 yang, ou figuras masculinas, porque na ideia de Deus, considerado como o princípio de fecundidade nos 3 mundos, não se poderia admitir nada de passivo. É também por isso que a Trindade cristã não admite a personificação da mãe, que é implicitamente enunciada na do filho, e é também por isso que é contrário às leis da simbologia hierática e ortodoxa personificar o Espírito Santo sob a figura de uma mulher. A mulher sai do homem, como a natureza sai de Deus. Por isso, Cristo se eleva a si próprio ao céu e assume a Virgem Mãe. Dizemos a ascensão do Salvador e a assunção da Mãe de Deus. Deus, considerado como Pai, tem a natureza por filha, como filho, tem a Virgem por mãe e a Igreja por esposa, como Espírito Santo, ele regenera e fecunda a humanidade. É assim que nos trigramos de Forri, ao 3 yang superiores, correspondem os 3 yin inferiores, porque os trigramos de Forri são um pentáculo semelhante aos 2 triângulos de Salomão, mas com uma interpretação ternária de 6 pontos da estrela flamejante. O dogma é tanto mais divino quanto mais verdadeiramente for humano, isto é, quando resumir a mais alta razão da humanidade. Por isso, o mestre que chamamos o homem Deus se chamava a si mesmo Filho do Homem. A revelação é a expressão da crença admitida e formulada pela razão universal no Verbo humano, e é por isso que se diz que no homem-Deus a divindade é humana e a humanidade é divina. Dizemos tudo isto filosoficamente e não teologicamente, e isto de modo algum toca no ensino da Igreja, que condena e sempre deve condenar a magia. Paracelso e Agripa não elevaram altar contra altar e se submeteram à religião dominante no seu tempo, aos eleitos da ciência, às coisas da ciência, aos fiéis, às coisas da fé.
O imperador Juliano, no seu hino ao Rei Sol, dá uma teoria do ternário, que é quase identicamente a mesma que a do ilustre Swedenborg. O sol do mundo divino é a luz infinita, espiritual e incriada. Esta luz se verbaliza, se é permitido falar assim, no mundo filosófico, e torna-se o foco das almas e da verdade. Depois ela se incorpora e fica a luz visível no sol do terceiro mundo, sol central dos nossos sóis, e do qual as estrelas fixas são as faíscas sempre vivas. Os cabalistas compararam o espírito a uma substância que fica fluida no meio divino e sob a influência da luz essencial, mas cujo exterior se endurece como a cera exposta ao ar. Nas regiões mais frias do raciocínio ou das formas visíveis, essas cascas ou envoltórios petrificados, diríamos melhor carnificados se o termo fosse francês, são a causa do erro e do mal, que provém do peso e da dureza dos envoltórios anímicos, no Zohar e no da revolução das almas. Os espíritos perversos ou mal-demônios não são denominados de outro modo senão de cascas ou cações astrais. As cascas do mundo dos espíritos são transparentes, as do mundo material são opacas. Os corpos não são mais do que cascas temporárias, e de que as almas devem ser liberadas, mas os que nesta vida obedecem ao corpo, fazem para si um corpo interior, ou uma casca fluídica, e que fica sendo a sua prisão e o seu suplício depois da morte, e até o momento em que chega a fundi-la no calor da luz divina, onde o seu peso lhe impede de subir. Eles chegam aí só com esforços infinitos, o auxílio dos justos que lhes dão a mão, e durante todo esse tempo são devorados pela atividade interior do espírito cativo. Como que numa fornalha ardente, os que chegam à fogueira da expiação, aí se queimam como Hércules no Monte Eta, e se libertam, assim, do seu incômodo. Mas a maioria tem falta de coragem diante desta última prova, que lhe parece uma segunda morte, mais horrível do que a primeira, e ficam assim no inferno, que é eterno, de direto e de fato, mas no qual as almas nunca são precipitadas nem retidas contra a sua vontade. Os três mundos se correspondem mutuamente pelos 32 caminhos da luz, que são os degraus da escada santa. Todo pensamento verdadeiro corresponde a uma graça divina no céu e a uma obra útil na terra. Toda a graça de Deus suscita uma verdade e produz um ou vários atos. Reciprocamente, todo ato move nos céus uma verdade ou uma mentira, uma graça ou um castigo. Quando um homem pronuncia o tetagrama, escrevem os cabalistas, os 9 céus recebem um abalo, e todos os espíritos gritam uns aos outros: quem, pois, perturba assim o reino do céu? Então a terra revela ao primeiro céu os pecados do temerário, que toma em vão o nome do Eterno. E o verbo acusador é transmitido de círculo em círculo, de estrela em estrela, de hierarquia em hierarquia. Toda a palavra tem 3 sentidos, toda ação, um tríplice valor, dá toda a forma, uma tríplice ideia, porque o absoluto corresponde de mundo em mundo, com suas formas. Toda determinação da vontade humana modifica a natureza. Interessa a filosofia e se escreve no céu. Há, pois, 2 fatalidades, uma que resulta da vontade do incriado e de acordo com a sua sabedoria, e outra que resulta das vontades criadas e de acordo com a necessidade das causas seguindas, nas suas relações com a causa primária. Nada, pois, é indiferente na vida, e as nossas determinações aparentemente mais simples provocam muitas vezes uma série incalculável de bens ou de males.
principalmente nas relações do nosso diáfano com o grande agente mágico, como explicaremos adiante. O ternário, sendo o princípio fundamental de toda a Cabalá, ou tradição sagrada de nossos antepassados, teve de ser o dogma fundamental do cristianismo, de que explica o dualismo e aparente pela intervenção de uma harmoniosa e onipotente unidade. O Cristo não escreveu o seu dogma e só o revelou em segredo ao seu discípulo favorito, único cabalista e grande cabalista entre os apóstolos. Por isso, o Apocalipse é o livro da gnose, ou doutrina secreta, dos primeiros cristãos. Doutrina cuja chave é indicada por um versículo secreto do Pater, que a Vulgata não traduz, e que no rito grego conservador das tradições de São João, só é permitido aos padres pronunciar este versículo perfeitamente cabalístico. Se acha no texto grego do Evangelho conforme São Mateus, em vários exemplares hebraicos, ei-lo nestas duas línguas sagradas. A palavra sagrada Malkuth, substituída por Keter, que é o seu correspondente cabalístico, e a balança de Geberá, ou Chesed, repetindo-se nos círculos ou céus, que os gnósticos chamavam eones, dão nesse versículo oculto a pedra angular de todo o templo cristão. Os protestantes traduziram-no e o conservaram no seu Novo Testamento, sem achar a sua alta e maravilhosa significação, que lhes teria desvendado todos os mistérios do Apocalipse. Mas há uma tradição na Igreja de que a revelação destes mistérios está reservada para os últimos tempos. Malkuth, apoiado em Geburá e Sheden, é o templo de Salomão, tendo por coluna Jaquim e Borraz. É o dogma adâmico apoiado de um lado sobre a resignação de Abel e de outro sobre o trabalho e os remorsos de Caim. É o equilíbrio universal do ser, baseado sobre a demonstração da alavanca universal, procurada inutilmente por Arquimedes, um sábio que empregou todo o seu talento para fazer-se obscuro, e que morreu sem ter querido fazer-se compreender. Tinha resolvido esta suprema equação, achada por ele na Cabalá, e temia antes de tudo que, exprimindo-se mais claramente, pudessem saber a origem das suas descobertas. Ouvimos um dos seus discípulos e admiradores indagar-se, talvez de boa fé, ouvindo chamá-lo de cabalista. Entretanto, devemos dizer, para a glória deste sábio, que as suas investigações abreviaram consideravelmente o nosso trabalho sobre as ciências ocultas, e que a chave da alta cabala que acabamos de citar foi doutalmente aplicada a uma reforma absoluta de todas as ciências no livro de O.N. Wronski. A virtude secreta dos evangelhos está, pois, contida em 3 palavras, e estas 3 palavras fundaram 3 dogmas e 3 hierarquias. Toda a ciência repousa sobre 3 princípios, como o silogismo, sobre 3 termos. Há também 3 classes distintas, ou 3 classes originais e naturais entre os homens, que são todos chamados a subir, da mais inferior à mais elevada. Os hebreus chamam estas séries ou graus do progresso dos espíritos Asiá, Gezirá, Hebreá. Os gnósticos, que eram os cabalistas cristãos, chamavam-nas Yelá, Psique e Gnosis. O círculo supremo chamava-se entre os hebreus Atzilut e entre os gnósticos Pleroma. No tetagrama, o ternário tomado no começo da palavra exprime a copulação divina, tomado no fim exprime o feminino e o material. Eva tem um nome de 3 letras, mas Adão primitivo é expresso pela única letra Yod, de modo que Jeová devia ser pronunciado Yevá,
Isto nos leva ao grande e supremo mistério da magia, expresso pelo Quaternário. Crônicas alquímicas do Mago Negro.